começar, Liz, explica para nós o conceito de CDP e como essas plataformas podem apoiar uma estratégia de inteligência do cliente. Angélica, a CDP, ela significa Customer Data Platform, que nada mais é do que a plataforma de dados do cliente. O Gartner define CDP em 4 pilares essenciais, que são a ingestão de dados, que nada mais é do que ter todos os seus canais conectados e trazendo informações, os canais que geram informações do cliente, trazendo informações e coletando essas informações. O segundo pilar, que é o gerenciamento da identidade do cliente. Então, você ter esses dados e saber quem é essa pessoa que está trazendo essa informação, quem são esses clientes, em quais canais eles estão interagindo e poder ter essa visão única e independente do canal. O terceiro pilar é o pilar de segmentação. Então, é um pilar que você vai, uma vez que você já sabe quem é a pessoa, uma vez que você já tem os dados relevantes dela sendo coletados, e você consegue agregar isso com todo o histórico de dados dela, você vai começar a separar, a identificar qual que é o perfil daquele cliente ou daquele prospect, para que você possa encontrar a melhor ação para fazer com ele na sequência. Então, você vai separar e segmentar em ações possíveis a serem feitas. E a gente vai para o último pilar, que é o pilar de ativação. É o pilar onde, de fato, você vai entregar a comunicação, você vai entregar uma oferta, você vai interagir com esse cliente. Então, você vai determinar o tom da mensagem, qual é a mensagem que precisa ser passada e em qual canal ela vai ser entregue. A CDP são esses 4 pilares, é uma plataforma com esses 4 pilares que vai apoiar a estratégia do cliente para que você faça as suas ativações, para que você comunique o seu cliente de forma direcionada, de forma precisa e tendo uma visão 360 desse seu cliente. E como a CDP se diferencia de outras plataformas de gerenciamento de dados? Apesar da gente falar, né, que a CDP é uma plataforma de dados, a plataforma do cliente... Mas é uma plataforma em esteroides, é isso? Mais ou menos isso. Você tem muito mais do que só o dado ali, né? A ingestão de dado e o gerenciamento desse dado, o gerenciamento da identidade desse cliente é uma parte dessa plataforma que a gente poderia dizer assim que se assemelha a uma plataforma de dados tradicional, onde você consegue fazer a gestão. Mas você ainda tem 2 outros pilares essenciais que não são cobertos pelas plataformas tradicionais de dados e que estão focados muito mais no público do marketing, na necessidade do marketing. E nesse sentido que a CDP se diferencia muito das plataformas tradicionais só de gerenciamento e coleta de dados. Legal. E como essa automação do desenvolvimento, da execução das campanhas de marketing através do CDP pode beneficiar empresas em aplicações no mundo real? Olha, acho que todo mundo aqui é cliente, né? Sim. Então, você já teve a sensação de ligar para uma empresa para fazer uma reclamação e o atendente te gerar uma oferta? Falar assim, você tá reclamando o tempo Isso me inteiro. deixa mais brava ainda. Exatamente. Então, o papel da CDP, ele é justamente esse. No momento em que eu entro em contato com a empresa tem todo o meu histórico. E eu consigo automatizar o processo de recomendação de uma oferta ou de recomendação de uma ação. Porque nem sempre o cliente está ali e ele precisa de uma oferta. Às vezes o que ele precisa é uma retenção. Ele precisa de uma atenção, ele precisa você precisa nutrir aquele cliente naquele momento. Um ajuste no produto ou serviço que está sendo comprado. Exatamente. Você conseguir ter essa visão 360 do momento do cliente, entender o cliente e entregar esse valor no canal, então fazer a ativação dessa informação que é tão valiosa, a forma como a CDP consegue trazer mais valor para o mercado, para as empresas. Né? Então, você conseguir identificar que a Lise que está no atendimento lá do call center é a mesma Lise que entrou e navegou no meu site procurando como que eu cancelo o meu plano, você vai ter no atendimento muito mais informações para trabalhar uma célula de retenção, por exemplo. Porque se essas informações elas estão desconexas, como em muitas empresas ainda estão, eu procurei no site por cancelar o meu plano, eu vou ligar no atendimento e vou persistir isso. E a atendente não vai ter informação suficiente para trabalhar a retenção. Muitas vezes ali você vai perder e eu vou para a concorrência sem que você tenha tempo de ação, sem que você possa tentar fazer essa retenção da melhor forma possível. Então a retenção depende de dados, certo? Sem dúvida.
A retenção, ela depende da informação para que você consiga entender o momento do seu cliente. E aqui o exemplo é retenção, mas a gente poderia estar falando num cross-sell, a gente poderia estar falando num upsell, a gente poderia estar falando em aumentar o tempo e o valor desse cliente. Enfim, a gente tem diversas aplicações, mas sempre a gente volta na necessidade de ter a informação em tempo real, principalmente, disponível para que eu possa tomar uma ação, para que eu possa identificar ou repriorizar a minha ação. Até hoje a Lizzy era propensa a fazer uma compra de um novo celular, mas dado que ela navegou no site procurando cancelamento de plano, dado que ela abriu um chamado porque o celular está com o sinal fraco, essas informações me levam a crer que o momento dela não é um momento de compra, né? Não é um momento em que eu vou ofertar novos produtos, é um momento de retenção, é um momento em que eu vou, de repente, oferecer um desconto para ela, ou vou tentar fazer um desconto num upgrade de plano com um tempo de contrato maior. Então, você ter essa informação em tempo real te permite decidir o que é melhor, entender o momento desse cliente e agir na hora certa. Sim. Aprofunda um pouquinho mais, Lizzy, sobre o papel da ingestão de dados e da gestão de identidade aí que é possível fazer na CDP nesse processo de obter uma visão mais holística do cliente. Eu brinco que quase todos os projetos, principalmente analítico ou não analítico, eles esbarram no pilar de dados. É um pilar muito essencial, porque sem a informação você não consegue tomar ação nenhuma. Né? Então, o pilar de ingestão de dados eu vejo como um pilar muito crítico, porque não adianta você ter o melhor modelo, ou ter a melhor segmentação, ou ter os melhores produtos. Se você não conhece o seu cliente, se você não tem informações suficientes sobre ele, você não vai conseguir direcionar a sua oferta da forma mais correta. E também de nada adianta você ter toda a informação do mundo. Eu consigo coletar todos os canais que o meu cliente interage, todas as informações que ele me deixa ali, né, seja proativamente ou seja de forma anônima, se eu não sei quem são essas pessoas. Né? Então, eu sei que 10 milhões de pessoas acessam o meu website, mas eu não sei quantos são clientes, quantos são visitantes pela primeira vez, quantos são retornantes. Então, se você não consegue identificar e fazer esse gerenciamento, você não consegue fazer uma ação. Você segue tendo um monte de informações sem saber o que fazer com elas, né? E eu diria até que, eu falei aqui o exemplo do site, mas mais importante do que o site, eu consegui dizer que a Lizzy, que é minha cliente há 10 anos, está no meu site agora. Né? Eu consegui cruzar a informação histórica, eu saber que a Lizzy, quanto ela consome, se ela me paga regularmente, se ela tem uma propensão à inadimplência ou se ela tem uma propensão à churn, e ela está no meu site. Então, o site, o mundo online, ele gera uma possibilidade de conexão, uma possibilidade, um canal aberto em tempo real com o seu cliente, o tempo inteiro. Porque se a pessoa está gastando um tempo no seu site, ela está te dando não só informações do que ela está buscando, mas ela está te dando a oportunidade de falar com ela ali. E de corrigir uma rota, de repente, né? Se o cara está inadimplente, por exemplo, pode ser porque ele esquece de pagar a conta o tempo todo, e aí você manda um aviso. Que tal colocar no débito automático? Seria mais ou menos por aí, Liz? Sim, isso é um ótimo exemplo. Você aproveitar o momento dele do site, né, em que ele está ali navegando, ou ele está aberto, ele está com o seu canal de comunicação aberto ali. E usar isso para fazer um lembrete, para fazer um ajuste de rota, e fazer isso em tempo real. E a forma de você conseguir, de fato, colocar isso em prática, esbarra muito nesses dois pilares que você mencionou, que é o pilar de ingestão de dados, ou seja, eu ter o meu dado histórico bem consolidado, mas também ter o meu dado em tempo real disponível, para que eu saiba que a Lizzy está agora no meu site, e fazer esse gerenciamento de identidade, porque eu sei que tem 5 mil pessoas no meu site agora. Se eu não sei que a Lizzy está lá, de que adianta? Eu não vou conseguir notificar ela que ela esqueceu de pagar a conta de novo, né? Não vou conseguir sugerir ela de colocar a conta em débito automático. Então, esses dois pilares, eles são essenciais, né? Assim como todos da CDP, mas eles são muito importantes para você conseguir, de fato, colocar em prática todo esse conhecimento. Então, a sua estratégia do marketing,
ela esbarra muito nesses dois pilares, que é entender que é o seu cliente que está ali, identificar, fazer o gerenciamento dele e coletar toda essa informação. Sim. E fala um pouquinho mais também, Liz, como é que a segmentação avançada e o provisionamento de dados possível ali na CDP pode contribuir para uma experiência de cliente melhor? Quando a gente fala de segmentação, então a gente falou bastante agora da coleta de informações e do gerenciamento de identidade, né, de conhecer esse cliente. Quando você está falando da segmentação, você já parte do pressuposto que você tem informações suficientes e que você já sabe quem são essas pessoas. Você vai identificar padrões, sejam baseados em modelos analíticos, sejam baseados em análises avançadas ou baseados em regras mesmo. Você vai identificar perfis que possam ter interesses em um determinado produto ou uma determinada ação. Além disso, você também pode, na CDP, ela também te dá o poder de fazer essa segmentação baseada em gatilhos. Então, no momento em que um gatilho em tempo real ele acontece, então, ou mesmo em batch, mas vamos supor que eu entrei no site, a gente estava falando aqui de fazer o lembrete para colocar a conta no débito automático. O ato de entrar no site me gera um evento, me gera um gatilho. E esse gatilho, ele pode ser a segmentação, ele pode ser a informação mais importante na segmentação para que eu decida colocar a Lizzy em uma régua de ativação, para que eu decida impactar a Lizzy no canal web, para que eu decida exibir para ela uma mensagem sobre o débito automático. Então, eu posso fazer a segmentação de diversas formas e acho que isso é uma das coisas mais incríveis da CDP, porque ela pode ser usada, ela não tem uma única maneira de ser usada, né? Como ela tem diversas fontes de ingestão de dados, N possibilidades, e diversos canais de ativação, você consegue trabalhar isso de uma forma dinâmica no meio. Então, Sim. Você consegue combinar informações históricas desse cliente. Então, historicamente, ele troca de plano a cada 2 anos, ou ele troca de celular a cada 2 anos, ou toda vez que ele compra nessa loja, ele compra determinados produtos. Você tem o histórico dele. Então, você combina essas informações históricas com informações do momento daquele cliente. Sim. Agora ele está aqui no meu site, agora ele está no meu call center, agora ele está lá na minha loja física. A gente consegue, através de QR Codes, através de posicionamento do aplicativo, hoje a tecnologia permite que a gente consiga identificar, inclusive na loja física, que o seu cliente está lá. E a CDP, fazendo essa gestão completa, essa ingestão de dados de todos os canais e estando conectada a todos os seus canais possíveis de contato com o cliente, ela te permite combinar todas essas informações em tempo real e ativar ela nos diferentes canais. Então, fazer esse provisionamento, enviar para o canal. Então, vamos pegar um exemplo. A Lizzy é cliente, compra sapato nessa loja há 5 anos. A gente já sabe o número que ela compra, a frequência com que ela compra, e até as cores preferidas dela. 5 anos de histórico é bastante histórico. A Lizzy entrou na loja, ela tem o nosso aplicativo. E aí, lá na loja eu tenho um QR Code. A Lizzy vai lá, vai abrir o aplicativo, vai escanear o QR Code para pegar um cupom de desconto ou para se cadastrar numa promoção nova. Isso identifica a Lizzy lá na loja. A CDP pode estar coletando toda essa informação, ou seja, quem acessou o QR Code, ou movimentação pelo aplicativo, ela tem disponível todo o dado histórico, e aí, baseado numa segmentação que foi construída, ela pode disparar para o tablet da vendedora dizendo, olha, a Lizzy, que eu posso até ter uma foto cadastrada da Lizzy ali no cadastro, então envia lá no tablet da vendedora, a Lizzy aqui com essa foto, tá aqui na loja, as preferências dela são essa, o número que ela tem é essa, se você tem no estoque, te dá algumas sugestões de como abordar o seu cliente. Então, o CDP, ele traz, combinando esses 4 pilares, essa visão completa do cliente, né? Juntando o mundo físico com o mundo digital, trazendo essa experiência de que você não é mais um número dentro daquela empresa. Aquela empresa, de fato, te conhece. Sim. E Lizzy, eu nunca tive uma experiência dessas em loja nenhuma, assim. E eu tenho que te confessar que seria muito mais legal ter uma abordagem dessa do que só posso ajudar?
Então, queria saber de você, em que pé que você acha que está a adoção de CDP aqui no Brasil e para onde você acha que a gente vai? Nos últimos 2 anos, a gente vê um movimento do mercado, principalmente das empresas maiores, já em busca de CDP, porque elas conseguiram entender, finalmente, acho que a pandemia também teve um fator aí acelerador, conseguiram entender a importância de conseguir enxergar esse cliente de forma única, né? O cliente, ele não quer mais ser só um número dentro da empresa. Ele quer ser visto como uma pessoa, ele quer que se eu tenho um relacionamento com aquela empresa, principalmente se é histórico, né, se são vários anos de relacionamento, é esperado que aquela empresa te conheça. Esse é o tipo de experiência que a gente quer. Né? Como você mesmo falou, seria incrível a gente ter uma abordagem dessa. Seria muito, muito mais efetivo. E as empresas começaram a entender isso. Eu acho que no Brasil, a gente tem as grandes empresas já olhando para isso, em processos de implantação de CDPs, né, já tem projetos dedicados, já estão olhando para isso, mas eu vejo cada vez mais as médias e pequenas empresas também olhando para isso com mais carinho. E as soluções de CDP, elas são acessíveis independente do tamanho da sua empresa, né? Porque parece uma coisa muito grande, mas você consegue atender desde nichos até empresas gigantescas. Não tem uma limitação. Uhum. E, como eu falei, eu acho que a pandemia teve um fator muito importante porque o consumidor ficou muito mais exigente. Agora, inclusive o SAS tem uma pesquisa bem direcionada para isso que mostra que os consumidores eles estão insatisfeitos. Mais de metade dos consumidores estão insatisfeitos com essa experiência do cliente entre a jornada online e offline, né? Então entre a loja física e o site. E as empresas estão começando a olhar para isso com mais carinho, com mais atenção, estão se movimentando. Eu vejo que o mercado ainda tem bastante espaço para melhorar essa questão da jornada, da experiência, né? Principalmente combinando loja física com loja online. Mas eu vejo uma mudança, diria assim, no mindset das diretorias de marketing, da importância que essa jornada tem, da importância que esse dado tem e de quão relevante é para o cliente essa experiência. Sim. E o que empresas têm a perder ao não olhar para essa evolução no marketing? Você vai perder o cliente, né? Porque hoje em dia, para o seu cliente decidir mudar para o seu concorrente, são 2 cliques na internet. É tão simples quanto isso, né? Você não tem mais aquela coisa... agora eu sou correntista deste banco. Hoje em dia a pessoa tem 5 bancos diferentes, né? E em um clique ele vai decidir fechar a conta dele porque o atendimento não foi bom. As pessoas estão mais exigentes. Então, as empresas que não estão olhando para isso, elas, se ainda não têm, vão vir a ter problemas com churn, com perda de cliente. É um assunto super importante, né? Inclusive, as pesquisas mostram que essa experiência de cliente, essa experiência da jornada do cliente é um fator decisivo para a fidelização dos clientes. Então, acho que esse é o principal risco que eles correm, né, em não olhar para isso, em não se empenhar para ter essa experiência, para utilizar as plataformas, a tecnologia de uma forma geral, em prol da experiência do cliente. Muito legal saber dessas novas evoluções no marketing específico no CDP. Muito obrigada, Lise.